Olá, sétimo ano! Bem-vinda a mais uma videoaula com a Prof. Gilcleia de Matemática. E a nossa aula de hoje é quadrado e cubo de um número. Fiquem ligados para recordar o que significa isso, hein? Vamos lá! Já dou uma dica aqui no início da aula. Olha só, os objetivos propostos para esta aula são entender que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais e representar geometricamente as potências de expoente 2 e 3. Tá ligado? Viram? Cubo, né, de um número ou quadrado de um número tem a ver com o número 2 e o número 3. Então vamos lá, iniciando. Vem comigo, não perca nadinha, que daremos início à nossa aula de hoje. Aqui a prof trouxe assim o título, ó, quadrado de um número. Quando o número está elevado ao expoente 2, dizemos que ele está elevado ao quadrado. Lembram disso? Se não lembra, é bom sempre recordar. Vejam, esse nome é dado devido à sua representação geométrica. Representação geométrica, prof, vamos ver o que é isso? Representação geométrica nada mais é do que um desenho. Então, olhem lá a figurinha que a prof trouxe. Eu tenho um quadradinho. Nesse quadradinho, as medidas do seu lado são 1 centímetro, 1 metro, tanto faz. Ele tem uma unidade de cada lado. Portanto, se ele tem uma unidade de cada lado e eu quero calcular a área dessa figura, eu faria 1 vezes 1, que é 1. Ele tem um quadradinho de área nesta figurinha aqui. É uma representação geométrica. Vamos para uma próxima figura, uma próxima representação. Vejam agora, cada lado desta figura, que é um quadrado, ele possui unidade 2. Então, tem 2 de cada lado. Para encontrar quanto forma a sua área, eu faria 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a área dessa segunda figurinha é 4 quadradinhos. Vamos para uma terceira figura. Na terceira figura, o meu lado tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3 quadradinhos no lado desta figura. Como ela é um quadrado, é formada por quantidades iguais. Para saber quantos quadradinhos, eu tenho a opção de contar um por um. Mas nós estamos no sétimo ano, vamos crescer um pouco na nossa cabeça também. Para encontrar a quantidade desses quadradinhos, do total de quadradinhos, eu posso fazer simplesmente 3 vezes 3, que vai dar 9. Eu tenho 9 quadradinhos aqui nesta figura. E na próxima figura, observem essa sequência. A primeira figura tem um quadradinho de lado, a segunda 2 quadradinhos de lado, a terceira, 3 quadradinhos no lado e a figura 4 tem 4 quadradinhos de cada lado. Ele é um quadrado, se ele é um quadrado, ele possui lados iguais. Quantos quadradinhos formam esta figura? Fácil, fácil. Basta fazer 4 vezes 4 e eu terei a resposta 16, sem precisar contar um por um. Então, quadrado de um número tem a ver com o expoente 2, porque é o nosso comprimento e largura na figura, que na verdade num quadrado ele tem as dimensões iguais, certo? Continuando então, observe agora esta figura. Contem quantos quadradinhos tem de cada lado. Primeiro, ele é um quadrado? Veja, é um quadrado? Sim ou não? Quantos quadradinhos tem deste lado aqui? Ele possui, essa é a medida do lado desse quadrado. E quantas unidades ele possui? 5 unidades. A minha pergunta é, quantos quadradinhos formam esta figura? Ou, quantos quadradinhos, qual é a área desse quadrado? Para encontrar isso, você pode fazer 5 vezes 5, que é igual a 25. O que é esse número 25? É a quantidade de quadradinhos que tem a minha figura. Outra coisa que nós precisamos recordar, eu tenho 5 ao quadrado, lembram? O 5, base 5, expoente 2, estão recordados? Se não, vamos lá. Como que eu faço a leitura disso dali? Eu leio 5 elevado ao quadrado.
Tem uma leitura um pouco mais simples que poderia só simplesmente 5 ao quadrado, que também vale para tudo, beleza? Recordado isso? Continuando então, ainda sobre número quadrado, ó. Quadrado de um número, desculpa. Logo, podemos dizer que o número está elevado ao quadrado ou elevado ao expoente 2, como quando temos um produto de 2 fatores iguais. Então, por exemplo, 13 vezes 13, ó, eu tenho um produto. O que é mesmo produto? É a multiplicação. 2 fatores iguais. Quem são os meus fatores iguais agora? O número 13. Se eu faço 13 vezes 13, isto pode ser igual a uma potenciação. Que potenciação é essa? O número 13 é o número que se repete, ele vai na base, e o 2 é o expoente, que é a quantidade de vezes que eu usei o número 13. Portanto, ficaria 13 elevado ao quadrado. Acompanha comigo aqui ainda. Observe os números naturais a seguir. 4, 9, 16, 36, 49, 81, 100, 144, 400 e 3.600. Aqui são alguns números, tá? Que a prof colocou. Não existe uma ordem cronológica, a ordem correta aí, não, tá? São alguns números. Observe esses números naturais a seguir. Podemos escrevê-los assim. Aquele primeiro número, o número 4. Nós podemos pegar o número 4 e escrever que é 2 elevado ao quadrado, certo? O outro número, 9, podemos também escrever assim? Sim. O 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado a 2. O outro número que nós tínhamos ali é o 16. O 16 eu posso escrever que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. O outro número que a prof tinha lá em cima, ó, 36. Pensa um pouquinho, 36. Quem vezes quem? Ah, facinho, facinho. 6 vezes 6 é 36. O outro número que a prof também trouxe é o 49. Como eu posso escrever o 49? 7 elevado ao quadrado. E o próximo número que nós temos lá na sequência? O número 81. Pensa aí, 81, como que eu posso escrever? O 81 é a mesma coisa que 9 elevado ao quadrado, pois 9 vezes 9, 81. O outro número que a prof trouxe, o número 100, o 100 pode ser escrito 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. O outro número, como desafio, 144. Opa, pensa um pouco, 144 é a mesma coisa que 12 elevado ao quadrado. Outro número que a prof trouxe é o 400. 400 é para ser fácil, hein? Não é para ser um número difícil. Se 2 vezes 2 é 4, o número 400 tem que aparecer esse número 2. Quem é esse número? O número 20. 20 elevado ao quadrado, 20 vezes 20, 400. E o último número que a prof trouxe na sequência é o número 3.600. 3.600. Pensa, esquece um pouquinho os zeros. 36. 36 não é 6 vezes 6? Para chegar no 3.600, basta colocar um zerinho lá no final. Então, 60 elevado ao quadrado. Agora, observa bem o que a prof trouxe aqui nessa explicação. Olha só, tá? Esses números são quadrados de outros números naturais e são conhecidos como números quadrados perfeitos. Então, os números 4, 9, 16, 36, 49, 81, 100, 144, 400, 3.600, podemos dizer que eles são números quadrados perfeitos, tá? Nós não temos toda a sequência, são alguns exemplos, tudo bem? Porque eles vêm do quadrado de outro número natural, tá? Vamos ver agora. Podemos determinar o quadrado de um número inteiro. Lembra? Número inteiro, o que é mesmo? Número que possui sinal positivo ou negativo. Então, vamos ver. Menos 8 elevado ao quadrado. Menos 8 elevado ao quadrado, menos vezes menos dá mais. 8 vezes 8, 64. Então, o resultado, mais 64. Outro exemplo.
Menos 32 elevado ao quadrado. Menos 32 vezes menos 32 dará mais 1024. Um terceiro exemplo. Menos 70 elevado ao quadrado. Menos 70 vezes menos 70. Mais 4.900. Recordando uma coisinha que nós vimos lá das potenciações. Quando o expoente for um número par, que nosso caso agora é 2, a potência será sempre um número inteiro positivo. Sempre ficará positivo. Porque menos vezes menos é mais. Nunca ficará número negativo, tá? Vem comigo para exercitar um pouco essa sua cachola aí. Vamos lá. Aqui a prof trouxe assim, ó. Representa em forma de potência. Na letra A, você vai pensando agora e responde, pensa antes do que a prof dar a resposta aqui, tá certo? Ó, 2 elevado ao quadrado. 12 elevado ao quadrado. Vamos ver como que fica? 12 elevado ao quadrado. Obrigatoriamente preciso do parênteses? Não obrigatoriamente, tá? Pode ser sem o parênteses. Agora, letra B. 8 negativo elevado ao quadrado. Obrigatoriamente eu tenho que ter o parênteses. Menos 8 elevado ao quadrado. E na última, o oposto do número 30 elevado ao quadrado. Oposto, o que é mesmo oposto? Ficam em direções contrárias na reta numérica. Vou virar um pouquinho assim, ó. Um está para o lado direito, que são positivos, e outro está para o lado esquerdo. Eu quero o oposto do número 30 elevado ao quadrado. Quem é o oposto do número 30? O menos 30. Então, é o menos 30 que eu quero elevado ao quadrado. Compreendido isso? Continuando ainda sobre os nossos números quadrados, tá? Quadrado de um número. Vejam, represente em forma de potência esta figura. O que você deve fazer? Primeiro, observe se ela é um quadrado. Será um quadrado se cada lado tem a mesma medida. Essa é a definição de quadrado, certo? Contem quantos quadradinhos eu tenho aqui. Eu tenho 9 quadradinhos. Vamos contar o outro lado. Quantos quadradinhos eu tenho ali embaixo? Eu também tenho 9. O que pede o enunciado? Represente em forma de potência. Qual é o número que ficará na base? É o número 9. E o expoente é o número 2, porque para determinar a quantidade desses quadradinhos, eu deveria fazer 9 vezes 9. Muito bem. Quais números inteiros que elevado ao quadrado corresponde a 81? Agora pensa um pouquinho. Número inteiro, ele pode ser positivo e negativo. Se eu colocar mais 9 ao quadrado, ficará 81? Sim. E se eu colocar menos 9 elevado ao quadrado, também ficará 81? Sim. Olha aqui no quadro que a prof vai mostrar para vocês, para nós recordar uma coisa que a gente já viu lá na potenciação. Se você tem o mais 9 elevado a 2, se o 2 é expoente par, o resultado é positivo. E 9 vezes 9, 81. Agora, se eu colocar menos 9 elevado a 2, esse menos elevado a expoente par ficará positivo, menos 81. A pergunta é lógico dizer que nessa minha figura eu tenho uma medida negativa? Não é lógico dizer isso, tá? Mas nós precisamos saber, sétimo ano, que os números elevados ao quadrado que dão 81 são mais 9 e menos 9, tá certo? Uma coisa é o desenho, outra coisa é a escrita do númerozinho. Combinado? Vamos lá, continuando a nossa aula. Então, quadrado de um número. Falou a palavra quadrado, pensou no expoente 2. 9 vezes 9, 81 quadradinhos. Então, o número 81 é um número quadrado, perfeito. E agora, vamos para o nosso segundo título que nós tínhamos na aula de hoje. O cubo de um número. Números cúbicos ou elevado ao cubo são aqueles cujo expoente é 3. Por quê? Esse nome é dado devido à sua representação geométrica. Representação geométrica, o desenho.
Como eu faço isso? Bem simples. Aqui eu tenho um cubinho. E como ele tem um cubinho, ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. O comprimento é uma unidade, a largura é uma unidade e a altura é uma unidade. Portanto, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Ou simplesmente 1 ao cubo. Feito? Segunda figurinha. Eu tenho aqui uma figura onde eu tenho 8 cubinhos. Como eu faço essa contagem dos 8 cubinhos? Eu tenho 2 cubinhos na largura, 2 cubinhos no comprimento e 2 cubinhos na altura. Eu tenho 3 dimensões e as 3 dimensões são iguais. Então, eu posso representar 2 ao cubo, que é igual a 8. A terceira figura, então, será o 3 ao cubo, certo? 3 no comprimento, 3 na largura e 3 na altura. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E também posso dizer que simplesmente 3 ao cubo. E na próxima figura, então, se a sequência era 1, 2, 3, a próxima figura tem que ter 4 cubinhos nas dimensões. As 3 dimensões terão como unidade o número 4. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Tudo certo? Então, o cubo de um número tem a ver com o expoente 3. 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Vamos lá. Agora a prof quer saber quantos cubinhos possui esta figura aqui? Essa figura, o que você tem que fazer para descobrir? Contar uma por uma? Não! Use a ideia da matemática. Nós vamos contar quantos cubinhos tem nas 3 dimensões. Primeira dimensão que a prof escolheu, essa aqui. Quantos cubinhos temos aqui? 5. Outra dimensão, esta. Quantos cubinhos aqui? 5 também. E a última dimensão, a altura dela, quantos cubinhos eu tenho? 5. Vejam a minha pergunta. Quantos cubinhos possui a figura toda? Para descobrir, podemos representar o número de cubinhos na forma de potência. Qual seria essa forma? 5 elevado ao cubo, ou simplesmente 5 ao cubo, tá? 5 elevado ao cubo. Como eu determino esta potenciação? Então, essa potenciação eu devo fazer 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho, 3 fatores iguais. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é igual a 125. Portanto, esta figura tem 125 cubinhos. E o número, 125, gente, é um número cúbico, tá? Agora, observe os números naturais a seguir. 8, 27, 64, 125. O que eles têm em comum? Vamos ver? Podemos escrevê-los assim. Pega o número 8, tenta escrever ele em forma de potência. Como ficará o número 8 em forma de potência? Posso escrever 2 vezes 2 vezes 2, ou simplesmente 2 elevado ao cubo. O número 27, também posso escrever em forma de potência? Sim, o 27 é 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. O outro númerozinho que a prof trouxe é o 64. Também posso escrever em forma de potência? Sim, eu posso escrever que é 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4 é 64. E o número 125 nada mais é do que 5 elevado ao cubo. Então, eu consigo escrever os números 8, 27, 64 e 125 com potências, aonde meu expoente era o número 3, que eu leio cubo, correto? Continua aqui a explicação da prof. Podemos determinar o cubo de um número inteiro. Lembra? Vamos recordar então o cubo de um número inteiro. O que é um número inteiro? Número inteiro não tem vírgula, mas pode ser positivo ou negativo. Então, se eu tenho o número menos 8 elevado ao cubo,
Menos 8 elevado ao cubo. Menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. Dará quanto? Menos 512. Próximo exemplo. Mais 6 elevado ao cubo. Mais 6 vezes mais 6 vezes mais 6. Dará mais 216. E um terceiro exemplo. Menos 70 elevado ao cubo. Menos 70 vezes menos 70 vezes menos 70. Eu chegarei na resposta menos 343 mil. Vamos lá, vale a pena recordar isto aqui, ó. Quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Então, observa, leia a frase e observa os resultados, ó. Olha lá na primeira, menos 8 elevado ao cubo. O 3 é ímpar, a base é negativa, o resultado ficará negativo. Mais 6 elevado ao cubo, expoente é ímpar, a base é positiva, o resultado é positivo. Isso que quer dizer esta frase. Combinado? Feito? Continua, vamos ver se todos entenderam? Vejam, aqui a prof diz assim, ó, representa em forma de potência. Então, você lê a frase e pensa como ficará essa resposta. Então, nós temos assim, 12 elevado ao cubo, ó, 12 elevado ao cubo. Como ficará essa representação? 12 elevado a 3. Lembrando, não obrigatoriamente preciso do parênteses. É só para a gente não esquecer, porque às vezes sim, às vezes não. Então, coloca o parênteses, daí nunca esquece, tá? Na letra B, eu tenho 8 negativo elevado ao cubo. Então, o parênteses no menos 8 e elevado a 3, porque a palavrinha cubo representa o número 3. E na letra C, o oposto do número 30 elevado ao cubo. O que é o oposto do número 30? O número 30 é mais 30, o seu oposto é o menos 30. Então, menos 30 elevado ao cubo, que é o número 3. Espero que tenham acertado, mesmo só no pensamento, feito esse resultadinho aí, tá? Vem ainda comigo que eu tenho mais uma coisinha para a gente resolver juntos. Vamos lá. Ainda sobre o cubo de um número, a prof trouxe agora uma nova figura. Ele é um cubo mágico e eu quero que você represente em forma de potência a quantidade de cubinhos desta figura. Então, o que você deve fazer para representar em forma de potência? Eu preciso determinar quantos cubinhos tem nas 3 dimensões. Então, vamos lá. Primeira dimensão ali que a prof escolheu tem 6 cubinhos. Nessa outra dimensão, a parte laranja, tem 6 cubinhos. E na altura, nós temos também 6 cubinhos. Qual é a potenciação que representa este desenho? Eu posso escrever a potência base 6 e expoente 3, que eu faço a leitura deste jeito. 6 elevado ao cubo. Compreendido, gente? É fácil? Muito fácil isso? Então, aqui na nossa aula de hoje, nós vimos tanto o quadrado de um número quanto o cubo de um número. Quadrado de um número, o número 2. Cubo de um número, o expoente é 3. Tá? Espero que tenham acertado tudo, aprendido. Se precisar, retome a videoaula, porque agora estamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Obrigada pela atenção que você dedicou à prof. Edilcleia. Um beijo no coração, até a nossa próxima videoaula. Estarei aqui esperando por você. Tchau, tchau!